Olha, eu fiquei muito triste, né, por ver as videolocadoras fechando. Como eu te falei, aqui no bairro tinham 11 videolocadoras. Embora fôssemos concorrentes, mas éramos amigos, porque a gente fazia tudo parte de um conteúdo, né? Nos últimos anos, a gente já estava trabalhando assim, deficiente, já tirava do bolso para trabalhar, né? Estava do bolso mesmo, até que não deu mais. Depois de 2018, a gente resolveu encerrar, porque não tinha mais condição. Era só para baixo, só negativo. O Edson, meu esposo, ele ficou muito abatido com o fechamento do nosso negócio. Eu sinto muita falta, né? Sinto muita falta de estar naquele rolo ainda, naquela, né? Comprando, vendendo. As grandes locadoras, elas não queriam implementar nada junto, como eu te falei. Então isso daí também foi uma situação que fez com que elas realmente fechassem. Não, vamos trabalhar com filme, não vamos implementar nada. Então, fecharam. Começar te perguntando como que surgiu a ideia então de abrir a locadora, né, ou no caso de manter ela, né? Uhum. E se você pode contar um pouquinho sobre essa história pra gente. Posso sim. Então, a videolocadora, ela foi fundada em 26 de novembro de 1994, ou seja, 26 de novembro agora ela completa 30 anos. Né? Desses 30 anos eu estou fazendo parte aqui dela, como eu te falei, 20 anos. Desses 20 anos, 12 anos eu fui funcionário, 3 anos eu arrendei e 5 anos eu sou o dono, né? Ela surgiu não nesse local, ela surgiu mais à frente aqui, nessa data, 26 de novembro, com 146 filmes. Em VHS, né? Na época era VHS, né? E aí ela mudou para cá, foi evoluindo, foi crescendo. As mídias foram mudando também, do DVD, do VHS para o DVD, depois veio o surgimento do Blu-ray. O bairro tinha 11 videolocadoras, né? A concorrência era muito grande, mas a gente conseguiu se manter, a gente se uniu com várias locadoras para ter poder de compra. Porque naquela época, como eu te falei, um filme custava R$120, né? Conseguiu juntar 30 videolocadoras, Joinville, Florianópolis, aos arredores. Criamos uma marca que é a Sul Vídeo, que é o nome dela hoje, porque quando ela foi fundada o nome era Universal Vídeo. Então ela migrou para essa Sul Vídeo porque teve essa situação de terem várias videolocadoras, né, envolvidas. E aí a gente conseguia desconto para comprar os produtos. Né? Para nós, locadora começou em 1991. Eu era bancário, trabalhava no banco. Minha esposa nesse momento era do lar e a gente tinha um neném recente, 2, 3 meses por aí, e a gente queria inventar alguma coisa, porque sempre fomos muito ativos, assim, de querer empreender e tal, e apareceu a ideia da locadora, através de um parente meu que trabalhava em uma locadora. Esses anos 90 era o boom das locadoras no Brasil, está começando muito, ela está abrindo uma atrás da outra, e a gente entrou nessa aí, a gente alugava de um dia para o outro, ganhava a comissão do aluguel, né? E ficava, e assim a gente foi continuando. Ia comprando, toda semana a gente comprava mais fita. E aí, até que não paramos mais. Né? Então foi assim, uma sequência bem grande, foi muito trabalhado. Abrimos mais uma loja, e mais uma, no final a gente estávamos com 7 lojas. Tinha uma loja em São José, tinha uma loja em Palhoça e as outras lojas tudo em Floripa. Na época a concorrência era muito grande e a gente penava bastante com isso. Mas foi bom, fomos levando, conseguimos chegar até o ano 2018, foi quando não deu mais mesmo.
próxima pergunta, então, é que tipos de filmes que as pessoas buscavam mais? Tinha algum gênero, algum filme específico que as pessoas buscavam? Olha, gênero específico, acredito que não. Não, assim, dava para te dizer que as mulheres gostavam, né? Um casal, as mulheres gostavam mais de filmes de comédia, de romance, e os homens naquela situação de ação e ficção, né? Então era por aí, era desse tipo aí. E teve algum título que marcou, assim, que foi super procurado? Foi Titanic, sem sombra de dúvidas. Sério? O Titanic foi assim, até emocionante de ver. Naquela época, lançamentos como Titanic, Patriota, Gladiador, esses filmes assim bombaram muito, né? Muitos clientes querendo o filme e aí tinha lista de espera, aí tinha a questão do dublado, do legendado. O número de horas máximo foram 6 horas, mas 2 horas, 4 horas, meu Deus, isso acontecia todos os dias quando saíam os filmes de ponta, aqueles filmes muito aguardados. Hoje o pessoal fica aguardando pelo cinema, né? A vontade que tinha o povo naquela época de alugar filme. Eles faziam fila de frente à locadora para poder alugar um filme. Aquela situação de tu vir aqui, pegar um filme físico na mão, ler a sinopse dele, o ambiente também, né? Isso aí, e tu vinha me perguntar para mim, por exemplo, o atendente, esse filme aqui é bom, a gente trocava aquelas ideias. Interessante ouvir esse relato de que as pessoas ficavam esperando pelo filme ansiosamente, né? Porque hoje em dia eu sinto que os filmes são lançados com muito mais rapidez, então as pessoas vêm ali no catálogo do streaming, né? E é como se fosse, ok. E antigamente era uma coisa que aguardavam muito, né, por um filme ser lançado. Muita ansiedade mesmo, que a gente não acreditava de olhar. Chegamos a dar uma renovada na nossa primeira loja, fazer sofazinho para os clientes que iam para dentro da locadora aguardar. A gente fazia uma promoçãozinha, se tu entregar mais cedo, tu tem um desconto na próxima locação. Então, tinha filme daquele que a gente alugava 2 vezes no dia. Vinha pai, mãe, filho, genro, até avô e avó, vinha todo mundo junto. Aí a gente fazia as promoções, quanto mais tu levava, mais tempo tu ficava com o filme, né? Esse tipo de coisa assim. Então, nossa, tinha que ter muito filme para dar conta, porque o movimento era enorme. Os próprios clientes me ensinaram a separar o que era uma comédia, o que era uma aventura, e, né, um suspense, diferenciar um suspense de um terror. Então, eu aprendi com os próprios clientes. O meu cliente que mais colocou filme comigo foram 2.800 filmes. Daí ele parou também de ver filme. Ele acabou adoecendo, coisa e tal. Bom, cada um com o seu problema, né, de não ter mais vindo, né? O contato com os clientes era muito, muito bom. Fizemos muitos amigos de verdade dentro da locadora. Quanto mais as pessoas notavam assim que era legal de vir numa videolocadora, de conhecer mais pessoas. Nossa, tinha gente que, por exemplo, a gente que trabalha com atendimento ao público, na época tinha gente que vinha aqui e passava a tarde toda aqui. Uns porque gostavam, não tinha nada para fazer, outros porque tiravam a gente para psiquiatra, porque vinham contar a vida, a gente escutava, estava ali, dava aquele apoio, aquela situação toda. Que legal, aprenderam muito então com os clientes também. Muito mesmo, agradeço muito. Hoje ainda eu encontro com eles circulando, tem muitos clientes que estão morando aqui e que ficamos esses anos todos sem nos ver e ficou aquele vínculo de carinho, de amizade mesmo, muito bom a gente receber um abraço e eles lembrarem que a gente fez parte da vida deles e eles fizeram parte da nossa vida, né? Quando que você começou a perceber, né, que o modelo de negócios das locadoras estava começando a entrar em declínio e quais que foram esses primeiros sinais? Foi em 2000 ali. Próximo entre 2012 a 2018, começou as pirataria e aquilo mexeu muito com a gente. Cada dia que o movimento diminuía, vamos dizer, porque tu tinha, todo dia era uma quantidade de filmes que tu alugava, então tu tinha uma média, né, de filmes por semana que tu alocava. E aí a gente começou a perceber que as coisas estavam caindo
E a gente, porque naquela época, o que concorria com a videolocadora? Pirataria, depois veio filme baixado da internet, aqueles filmes que vendiam na rua, a própria TV a cabo, que daí o pessoal já teve um pouquinho mais de acesso também, então tudo contribuía para concorrer com a videolocadora. A gente pagava um valor muito exorbitante em cima de uma fita, de um DVD, o preço de uma locação, a pessoa comprava um DVD pirata. Aí aquilo ali nos tirou um monte de movimento, né? Nessa época a gente pensou em sair fora. Mas, pelo amor à arte, a gente continuou. O que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer um questionário, né? Como eu te falei, a gente pegou, eu não quis fazer nada para responder e tal, eu fui no boca a boca. Fui perguntando pro pessoal o porquê por que tu vinha aqui todo dia e agora tá vindo 3 dias? Por que tu não veio mais aqui na videolocadora? Eu queria poder entender o que estava acontecendo. Aí o pessoal me falou, levando tudo isso que eu te falei em consideração, não era nada disso. Era falta de tempo, o pessoal estava sem tempo para vir na videolocadora. Mas também depois aí com esse negócio de mídia digital, essas TVs piratas, essas coisas tudo, aí foi cada vez piorando a situação, né? E as videolocadoras, elas tinham uma cultura, principalmente as grandes também, como as pequenas, de tu não ter nada envolvido a não ser a videolocadora. Só a videolocadora, só filme. Essa era a cultura. Mas aí com essa situação que foi acontecendo, as videolocadoras, e hoje em dia todo mundo faz isso, eles agregam as coisas, né? Hoje tu vai na farmácia, tem um stand da Elma Chips lá. Tu vai em qualquer lugar que tem umas coisas impensáveis, todo mundo tá agregando coisas para poder sobreviver, né? E o que é que eu fiz aqui na loja? Eu coloquei salgado, trabalho com perfumaria, informática, faço várias coisas. Muita gente hoje pergunta assim, como é que ele tá com aquela loja aberta ainda? Mas é essa questão, é a questão de tu gostar, de tu ter amor pelo que tu faz. Conforme o tempo vai mudando, tu tem que ir mudando também, porque senão tu fica para trás, né? Se vocês pudessem voltar no tempo, vocês teriam feito algo de diferente para prolongar a vida da locadora? Sim, teríamos. Se a locadora pudesse continuar, a gente ia continuar até onde pudesse ir. Né? Só expandindo os negócios, Estava na veia aquilo ali, queria ter mais loja, né? Eu gostava daquilo ali. Mas eu vivia pensando, o que nós vamos fazer para agregar ao nosso negócio para que a coisa seja vantajoso? E nunca conseguimos chegar numa conclusão. Inventamos várias coisas, mas não chegamos a uma conclusão nenhuma. Então, eu não sei o que é que eu colocaria hoje para continuar uma locadora. Portanto, eu acho que não tem volta, é o fim. Muita pena, né? Mas o cinema vai perdurar pela vida toda, né? E agora a nossa última pergunta, que é como é que você enxerga o futuro da sua locadora aqui? Então, como que eu enxergo esse futuro? Jamais imaginaria que eu estaria em 2024 concedendo essa entrevista para vocês com a loja aberta. Jamais. Eu não sei até que ponto que eu vou com a loja. Assim como eu não sabia antes também. O principal motivo de eu estar com a loja aberta ainda é fazer o que eu gosto, atender o público que eu gosto também, viver nesse meio de filmes que eu também gosto, enfim. Tu faz o que tu gosta, ele te dá prazer. Já não passa a ser um serviço. Passa a ser tipo uma coisa prazerosa, né? Eu estou tocando a loja da forma com que eu estou conseguindo, está bem legal, está ótimo. Pretendo ir longe ainda, Vamos chegar em 2030 com a loja aberta ainda, creio eu. 30 anos fazendo, né? Olha, é muito legal de ver as reações das pessoas, porque cada um tem uma reação, né? Cada um entra aqui dentro e reage de uma forma. Temos a barbearia Nexo aqui, aí tem um cliente do rapaz ali que veio cortar o cabelo e um amigo dele veio junto. Ele entrou na porta da minha loja, ele olhou assim. Aí eu falei pra ele, pode entrar, é uma videolocadora. Aí ele assim, cara, eu não acredito, tu tá com a loja aberta. Quanto tempo tem a tua loja? Aí eu falei assim, olha, vai fazer 30 anos, dia 26 de novembro. Ele assim, cara, tu deixa eu tirar umas fotos, publica, faz favor, eu falei pra ele. Aí ele pegou o telefone e na hora ligou pro parente dele, tu lembra daquela época que a gente vinha locar lá na locadora? A locadora tá aberta, eu tô aqui dentro ainda. Ele botou no Viva Voz, tu tá brincando, não sei o que, tô aqui, eu vou botar aqui, o Vânio tá aqui. O Vânio tá com a loja aberta ainda, o Vânio tá com a loja aberta, olha aqui. Aí ele fez assim um giro com a câmera do celular, mostrando assim, cara, que legal, vamos marcar pra ir aí, bater um papo com ele. E isso aí vai dar falta lá na frente, né? Mas só tu ver a reação dele, entendeu?
Então, assim como ele, muitas pessoas que entram aí ficam abismadas, assim, pô, isso aí vai fazer uma falta muito grande. Espero que eu consiga resistir muito tempo ainda.